Sabe aquela música que tá tocando no fundo de um bar, na playlist da academia ou, sei lá, numa loja? A gente ouve o tempo todo. Mas eu parei pra pensar outro dia, como é que o dinheiro que aquele lugar paga pra tocar a música chega de fato na mão do compositor, da pessoa que criou aquilo? Parece um caminho tão. Misterioso, né? E para investigar esse caminho, a gente mergulhou num material bem denso. É um estudo acadêmico da Gabriela Reinhartz que se chama Gestão Coletiva de Direitos Autorais e a Necessidade de Supervisão Estatal. Então, a nossa missão hoje é justamente essa: mapear a jornada do dinheiro. A gente vai desvendar o que é essa tal de gestão coletiva, tentar entender por que aqui no Brasil uma única entidade, o famoso ECAD, parece estar no centro de tudo. E, claro, explorar a grande polêmica. Precisa ter alguém de fora, tipo um órgão do Estado de olho nesse sistema? É um ótimo ponto de partida, porque essa é uma daquelas estruturas que, olha, afeta a vida de muita gente, mas que pouca gente entende como funciona. Afeta o dono do bar, que paga a taxa, e afeta o artista lá na outra ponta, que depende disso para viver, né? Vamos tentar colocar uma luz nesse mecanismo e entender por que ele é, ao mesmo tempo, tão necessário e tão controverso. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo mesmo. A lógica é simples. Quem cria uma obra, uma música, tem direito de receber quando ela é usada publicamente. É o direito patrimonial. Só que aí vem o problema de escala. Imagina um compositor. Como, na prática, ele vai saber que a música dele tocou numa rádio em Manaus? E numa festa em Salvador. Exato. E numa loja em Porto Alegre, tudo na mesma semana. É simplesmente impossível fiscalizar isso sozinho. No mundo todo, o modelo das associações de gestão coletiva. A ideia é, bem simples. Em vez de cada artista agir por conta própria, eles se unem. Eles dão uma procuração, digamos assim, para que essa entidade possa negociar as licenças, fiscalizar o uso, arrecadar e, o mais importante, distribuir o dinheiro. Faz todo sentido. É a união fazendo a força, literalmente. Mas o estudo traz uma citação de um jurista, José de Oliveira Ascensão, que me deixou pensando. Ele diz que essa gestão coletiva é tão essencial que se torna necessária. Ele usa uma palavra forte. Ele diz que o autor é quase forçado a se associar, porque não tem outra alternativa viável. E a frase que mais me marcou foi: o autor é a pessoa de quem se fala, mas não é a pessoa que fala. Essa frase é brilhante. É brilhante porque ela resume dilema. No momento em que o artista se filia, ele ganha a força do coletivo, mas ele perde a voz individual. A associação passa a falar por ele. E é importante notar o que o estudo ressalta, né? Pela Constituição, ninguém é obrigado a se associar. A liberdade de associação é garantida, mas na prática, se ele não se associar, ele muito provavelmente não vai receber nada pela execução pública da obra dele. E aí a dinâmica muda completamente, né? Não é mais o artista negociando direto com quem usa a música. Precisamente. A relação que era artista-usuário vira uma triangulação. Artista, associação, usuário. E isso cria um paradoxo muito interessante que o Ascensão aponta. De repente, o maior problema do artista pode não ser mais cobrar do usuário. O problema passa a ser garantir que a própria entidade que o representa está sendo justa e transparente com ele. A defesa dele passa a ser contra o seu próprio representante. Ok, então essa é a ideia geral de gestão coletiva. Mas como isso funciona aqui no Brasil, especificamente? É um monte de associação diferente correndo atrás de quem toca música por aí? Aí é que entra a grande particularidade do nosso modelo. A Lei de Direitos Autorais brasileira, a de 98, ela criou uma coisa chamada Princípio da Unicidade Associativa. E isso só para o setor musical. Na prática funciona assim. Existem sim várias associações diferentes, hoje são 9. A UBC, a Abramos, essas, né? Essas mesmas. E elas competem entre si para atrair os artistas. Certo. Até aí parece um mercado competitivo normal. Só que a lei diz o seguinte: para a tarefa de arrecadar e distribuir o dinheiro da execução pública, todas essas 9 associações são obrigadas a manter um único escritório central. Um só. Elas não podem sair cobrando por aí cada uma por si. E esse escritório central é o ECAD,
o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Ah, então é por isso que a gente só ouve falar no ECAD. Ele é tipo a frente de batalha de todas as associações juntas. E o ECAD é um órgão do governo? Uma agência reguladora? Algo assim? Essa é a confusão mais comum e o estudo deixa isso muito claro. Não, o ECAD não tem nada a ver com o governo. Ele é uma entidade privada, uma sociedade civil sem fins lucrativos. E quem o dirige? As próprias 9 associações que o compõem. Ou seja, ele é gerido pelos próprios interessados. Entendi. E a área de atuação dele é o que a lei chama de execução pública. O estudo define isso como o uso de música em locais de frequência coletiva. Isso quer dizer, basicamente, qualquer lugar que não seja minha casa, certo? Teatro, cinema, show, mas também o barzinho, o restaurante, o hotel, a academia, o supermercado. A lista é enorme. Exatamente. Onde tem um público, ainda que potencial, e uma música tocando, ali incide a cobrança do direito autoral. E no Brasil, por força dessa lei, o ECAD é o único com legitimidade para fazer essa cobrança. É um monopólio legal. O monopólio, essa palavra sempre acende um alerta para mim. Porque se só uma entidade tem o poder exclusivo de cobrar por um serviço, a pergunta de $1 milhão é: quem define o preço? Se o ECAD é o único, como ele decide quanto o dono do bar ou da academia tem que pagar? E essa é a raiz da maior parte das controvérsias judiciais que envolvem o ECAD. O estudo da Arenhart aponta que a tabela de valores é elaborada pelo próprio ECAD, e isso com base no regulamento de arrecadação deles, que é aprovado em assembleia pelas próprias associações. E quais são os critérios que eles usam? É um valor fixo para todo mundo? Não, é mais complexo. O regulamento leva em conta vários fatores. Por exemplo, a importância da música para aquele negócio. A música é a atração principal, como numa casa de shows, ou é só um som ambiente, tipo numa sala de espera? Entendi. Também olham o tipo de atividade, o tamanho do lugar, a região do país e se a música é ao vivo ou mecânica. O problema não são nem os critérios em si, que até parecem razoáveis. O problema é quem define e aplica esses critérios, imagino eu. Exato. É o ponto que o jurista Carlos Alberto Bittar, citado no estudo, levanta. Ele destaca uma lacuna imensa na nossa lei. A lei que deu o monopólio ao ECAD não estabeleceu nenhum teto, nenhum piso, nenhum parâmetro para essa cobrança. Ela simplesmente deixou a cargo da pactuação privada e, em caso de briga, para os juízes decidirem. Peraí, isso é chocante. É como se a lei dissesse que só tem uma companhia de luz na cidade, mas não existisse uma agência tipo a ANEEL para regular a tarifa. A própria empresa decide o preço da conta de luz com base nos critérios que ela mesma criou. Analogia perfeita. E essa situação criou um campo de batalha jurídico. O artigo mostra que tem decisão para tudo que é lado. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em várias ocasiões já validou a autonomia do ECAD. O argumento é que se trata de direito privado e os donos desse direito, por meio da sua entidade, podem estipular o preço. Ok, essa é uma linha de raciocínio. E qual é a outra? A outra, que o estudo exemplifica com uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, diz que essa autonomia não pode ser absoluta. O argumento é que não se pode dar a uma entidade privada que opera um monopólio por força da lei o poder de arbitrar valores de forma unilateral. Isso feriria princípios básicos da economia, como a livre concorrência. O usuário não tem para onde correr, ele tem que pagar o que for cobrado. Claro, se não tem concorrência, não tem mercado para regular o preço. A relação de poder fica totalmente desequilibrada. O estudo chega a dizer que essa prática pode ser vista como uma infração da ordem econômica. Sim, e o resultado final de toda essa briga, como o artigo sintetiza muito bem, é um cenário de completa insegurança jurídica. E é uma insegurança para os dois lados, sabe? Para os usuários, os donos dos estabelecimentos, que pagam valores definidos por um monopólio sem saber se são justos. E, o que é mais irônico, também para os próprios artistas. Eles não têm como ter certeza se o dinheiro que chega no fim do mês corresponde de fato ao uso real das suas obras. A falta de parâmetros gera desconfiança em todo mundo. Essa insegurança toda me faz pensar. Se a lei criou esse monopólio, mas não deu as regras do jogo, onde é que está o juiz? Onde entra o Estado nessa história?
Ele simplesmente fica assistindo de camarote? Então, essa é a parte mais curiosa. O Brasil já teve um juiz para essa partida. O estudo nos lembra que a Lei de Direitos Autorais anterior, a de 1973, previa a existência do CNDA, o Conselho Nacional de Direito Autoral. CNDA. Nossa, nunca tinha ouvido falar. O que ele fazia? Era um órgão do governo federal, tipo uma agência. E a função era exatamente fiscalizar e regular essa área. O CNDA tinha poder normativo. Era ele, por exemplo, quem homologava as tabelas de preço do ECAD, quem estabelecia as regras, quem mediava os conflitos. Ele era, na prática, um supervisor do Estado, que colocava limites na atuação do escritório. Peraí. Então a gente tinha um órgão do governo de olho no ECAD. O que aconteceu com ele? Parece uma peça fundamental que sumiu do quebra-cabeça. Sumiu mesmo. Ele foi extinto em 1990, numa daquelas grandes reformas administrativas do governo Collor. E o grande problema, como o estudo aponta, é que a nova lei, a de 98, não colocou nada no lugar. Ela simplesmente não previu um novo mecanismo de supervisão. E isso criou o que o jurista Ascensão chama de um vazio legal. O ECAD, que por anos operou sob fiscalização, de repente se viu completamente autônomo. E aí imagino, os problemas de falta de transparência e de preços só se agravaram. Essa é a tese central do artigo. A ausência de um supervisor estatal imparcial abriu margem para todas essas controvérsias que a gente vê até hoje. E o estudo traz um dado para colocar isso em perspectiva global que, para mim, é a informação mais forte de toda a análise. Manda. Na época da publicação do estudo, fizeram uma pesquisa com os 20 maiores mercados de música do mundo. Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido... Para tudo, deixa eu adivinhar. O Brasil era o diferentão. Exatamente. O Brasil era o único país, entre os 20, que não possuía nenhum tipo de regulação ou supervisão do Estado sobre a atividade de gestão coletiva. Todos os outros, cada um com seu modelo, tinham alguma instância do governo que acompanhava, auditava ou regulava o trabalho dessas entidades. Único? De 20 dos maiores mercados, isso não é um detalhe. Isso é a história toda. Muda completamente a perspectiva do debate, né? Não é uma questão de ser contra ou a favor do ECAD, mas de olhar como os sistemas mais maduros do mundo funcionam. Perfeito. E para reforçar esse ponto, o artigo resgata um pronunciamento de 2007 do então coordenador de direito autoral do Ministério da Cultura. Ele dizia algo como: nenhum Estado moderno concede monopólios sem prever instâncias de supervisão. E ele fazia uma distinção que eu acho crucial. O objetivo não é uma intromissão do Estado, mas sim uma tutela administrativa. A ideia é que a supervisão, na verdade, dá mais credibilidade e legitimidade para o sistema todo. É um selo de qualidade, não uma marra. Certo. Então, vamos juntar as peças. A gente precisa da gestão coletiva, é uma necessidade prática. O modelo brasileiro concentrou o poder de cobrança num monopólio privado, o ECAD, e desde 1990 esse monopólio opera sem nenhuma supervisão do Estado, o que nos torna uma exceção entre os grandes mercados. E isso gera uma insegurança enorme, tanto para quem paga quanto para quem deveria receber. É um bom resumo. É um resumo excelente. E o estudo termina justamente olhando para o futuro. Na época, havia um debate forte sobre a modernização da lei. E a proposta que estava na mesa, vinda do próprio Ministério da Cultura, não era acabar com o ECAD. Qual era a ideia, então? A ideia era justamente preencher aquele vazio legal deixado em 1990. A proposta era criar instâncias supervisoras. Seriam órgãos com poder para mediar disputas sobre preços, exigir mais transparência, auditar as contas da entidade, um contrapeso, sabe? Para garantir que o sistema estivesse funcionando de forma equilibrada. Buscando um meio termo, então, manter a gestão privada, que tem a agilidade e o conhecimento do setor, mas com um olhar externo do Estado para garantir que o poder do monopólio não seja abusivo. O objetivo final, como o estudo aponta, seria criar um ambiente com regras mais claras para todo mundo, para o autor ter mais segurança de que está recebendo o que é seu e para o usuário ter a certeza de que está pagando um preço justo. Exatamente essa a busca pelo equilíbrio. E pensando nisso tudo, fica aqui uma reflexão final que até vai um pouco além do que o material discute. Esse estudo e todo esse modelo foram pensados no mundo de rádio, TV e show,
Hoje, a gente vive na era do streaming, onde, teoricamente, cada play de uma música no Spotify é rastreável. A gente sabe exatamente quantas vezes cada música tocou, para quem e onde. É uma ótima provocação. A tecnologia que revolucionou a distribuição da música talvez guarde a chave para revolucionar também a gestão dos direitos. Se cada execução é um dado digital, será que a gente ainda precisa de um intermediário centralizado, monopolista, com seus métodos de amostragem e estimativas? Ou será que a própria tecnologia poderia criar um sistema de distribuição muito mais direto e transparente, sabe? Do clique do ouvinte direto para a conta do artista. É a grande pergunta que paira sobre o futuro do direito autoral no século XXI.